Olá, ouvinte do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Olá, internauta que nos acompanha pelas redes sociais do Ceará Agora. Estamos abrindo neste momento a edição de hoje do Jornal Alerta Geral, com a maior rede de rádios e de informações pela internet sobre os caminhos da aposentadoria, sobre a concessão de benefícios previdenciários. Conosco o professor Tiago Albuquerque para responder a sua dúvida encaminhada ao longo da semana para o nosso WhatsApp 98940-2385. Professor Tiago, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. Já vamos começar com as perguntas e não vamos perder tempo. A primeira dúvida é da Vera Lúcia, do Conjunto Palmeiras, em Fortaleza. Minha mãe é pensionista e todo mês é descontado o valor de R$500. Gostaria de saber por que isso acontece. Ou seja, parece que pelo jeito é metade do benefício que ela está recebendo. Bom dia, professor Tiago. Bom dia, Luzenor. Bom dia, amigos ouvintes do Alerta Geral. É possível sim que haja esse desconto no próprio benefício, mas ele está limitado até o percentual de 30%. Se sua mãe ganhar apenas o salário mínimo, realmente deve estar errado, porque não pode ultrapassar esses 300, 290 e pouquinhos reais. Agora, se ela recebe mais do que 998, ele estaria limitado a esses 30%. E se os R$500 está dentro dos 30%, então seria possível sim. Francisco Laerte, de Maracanaú. Tenho 30 anos de contribuição e 56 anos de idade. Há 6 meses de entrada no pedido do INSS, ou seja, junto ao INSS com o pedido de aposentadoria. Até agora, nada. Laerte, que se repete, professor Tiago. Tem sido reiterada verdadeiramente, né, Luzenor? Realmente, Laerte, tem acontecido essa transição do processo físico para o processo digital do INSS, e aí esse processo digital ainda não está totalmente redondo e o INSS tem demorado um pouquinho a dar resposta. Agora, Laerte, se você só tem 30 anos de contribuição e 56 anos de idade, não teria preenchido ainda os requisitos, pois nem tem a idade mínima de 65 anos e nem tem tempo de contribuição mínimo que é 35, salvo, Laerte, se você for professor. Zuíla, de Calcaia, tem 61 anos de idade, 9 anos de carteira assinada e tem mais 3 anos de contribuição para o INSS. Ela quer saber quando poderá dar entrada no pedido de aposentadoria. Vai ter que esperar mais um pouquinho aí, dona Zuíla, porque tem que ter a carência mínima de 15 anos de contribuição, equivalente a 180 meses. Então, até ter essa carência mínima e ter a idade de 60 anos, que a senhora já tem, mas não tiver a carência mínima, tem que esperar um pouquinho mais. Mas pelo menos, professor Tiago, deu uma notícia boa para a dona Zuíla, ela não se enquadra nas regras da nova Previdência Social. Perfeitamente. Como ela já vem contribuindo há um tempo, ela já vai ter direito às regras anteriores. Kelma de Iracema faz o seguinte relato, diz que a mãe é agricultora, tem 55 anos de idade, ou melhor, completa 55 anos de idade agora em outubro, e ela quer saber quando a mãe pode dar entrada na aposentadoria. Justamente em outubro, Kelma, porque a mulher ela se aposenta quando ela é agricultora com 55 anos de idade e o homem 60 anos de idade, ou seja, eles têm uma redução no quesito etário de 5 anos, então em outubro já pode dar entrada lá no meuinss.gov.br. O João Evanildo, ou melhor, João Ivanildo está em Fortaleza com a seguinte dúvida: em 2020 completará 65 anos de idade e 35 anos de contribuição. E ele quer saber se a reforma previdenciária vai mexer com a vida dele. No caso do João, provavelmente não, porque a idade mínima para se aposentar para o homem ainda será de 65 anos também. Nesse caso aí, ele vai ter a aposentadoria garantida em 2020. Isso mesmo. De acordo com o que está posto na regra, na PEC, sim. Eduardo, da cidade de Santa Inês. Sabe onde é que fica Santa Inês? Lá no Maranhão. Lá no Maranhão. Ele diz que está com 64 anos de idade e 17 anos de contribuição. E quer saber quais são os impactos da reforma previdenciária na vida dele como contribuinte. Aliás, me permite corrigir, lá no Piauí, salvo engano, né? Porque eu tô vendo que o código dele é 86, Luzenor. Pois né? Santa Inês. Eu conheço o Santa Inês do Maranhão, mas aqui também estão colocando que é do Piauí, então vamos lá. Eduardo, olha, você que ainda não completou todos os requisitos para se aposentar, vai se encaixar numa regra de transição dessa reforma da Previdência. Então você pode ter alterado aí o seu mínimo de contribuição para carência. Hoje é de 15 anos, pode ser que ela seja majorada um pouquinho. Mais uma pergunta, voltamos ao Ceará, vamos à região do Sertão Central. De Quixadá tem a pergunta da Juliana. Minha mãe tem 54 anos de idade e tem 30 anos de contribuição.
Caso a reforma seja aprovada, a minha mãe corre o risco de não conseguir se aposentar em 2020? Não, Juliana, porque sua mãe já tem direito adquirido à aposentadoria por tempo de contribuição, porque esse mínimo de contribuição para a mulher é de 30 anos. Como ela já tem 30 anos, independentemente da idade, ela já tem direito adquirido à aposentadoria. E ela também em 2020 vai bater naquela regra 96-86. Perfeitamente. José Bento de Icó, minha esposa completa 55 anos de idade neste mês de junho. Ela esteve aposentada por invalidez durante 6 meses, porém, com o pente fino e a perícia, o benefício foi cortado. Eu queria saber se esse período de 6 anos consta como contribuição e como faz para encaminhar a aposentadoria dela. Sim, o artigo 55, inciso 2 da Lei de Benefício diz que o período recebido de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez entre períodos de labor conta como tempo de contribuição. Então, lá no INSS, se ela voltar a contribuir agora que foi cessado o benefício dela, lá no INSS, no CNIS, já vai considerar esse tempo aí como tempo de contribuição. Aí depois, basta saber se ela preencheu o restante dos requisitos. Ter o tempo mínimo de carência, porque contribuição não é carência, e ter a idade mínima, ou então ter só o tempo mínimo de contribuição, que para a mulher seria 30 anos. A nossa produção já está nos estúdios do Jornal Alerta Geral para receber a sua ligação, a sua mensagem. Mande a sua pergunta para o professor Tiago aqui no Jornal Alerta Geral pelo WhatsApp 085 98940 2385. Você que também está nos acompanhando pelas redes sociais do Ceará Agora, pode mandar nesse número que aparece aqui embaixo na tela do seu computador. Mais uma pergunta, Santana Oliveira de Quixeré. Tenho uma irmã que recebe BPC, ela tem 49 anos de idade, meu irmão possui a curatela dela. Gostaria de saber se ela pode perder o auxílio se for convocada para uma nova perícia. Perfeitamente. A lei que trata do benefício assistencial, benefício de prestação continuada, o BPC, ela permite que seja revista a cada 2 anos. Então, se ela for convocada para a perícia e ela não tiver ainda mais a deficiência, ou então não tiver o requisito vulnerabilidade social, esse benefício sim pode ser cessado a qualquer momento. Lembrando aos nossos ouvintes que também tem a hashtag que acompanha lá nossas redes sociais, hashtag Ceará Agora. Mais uma boa lembrança do professor Tiago Albuquerque sobre você que nos acompanha pelas redes sociais e também pelas 26 emissoras de rádio que nos retransmitem neste momento no interior do Ceará. Estamos gerando o Alerta Geral a partir da FM 104.3 na Grande Fortaleza. Mais dúvidas? José Wilson de Beberibe tem 51 anos de idade e 30 anos de contribuição e quer saber quanto tempo falta para pedir a aposentadoria. 51 anos de idade e 30 anos de contribuição. Ele está pertinho, mas ainda faltam 5 anos, né, Luzenor? A aposentadoria para o trabalhador urbano é no mínimo de 35 anos de contribuição para ele não ter que preencher qualquer requisito etário. Agora, se ele quiser esperar a idade, ele nem precisaria mais contribuir se não estivesse mais trabalhando. Pergunta bem parecida agora da nossa ouvinte Maria Santos, que está na Grande Fortaleza, diz que é funcionária pública há 21 anos e tem 54 anos de idade e quer saber quantos anos ainda falta para ela se aposentar. Falta um pouquinho, né? Porque para o servidor público a Constituição exige um tempo mínimo de idade, um tempo mínimo de tempo de serviço público e um tempo mínimo de exercício do cargo. Então, esse tempo dela seria no mínimo aí de 30 anos, ela precisaria esperar mais 9 anos para ter esse direito. Nesse caso, professor, a Maria Santos, se estiver, vou partir do pressuposto que ela não é professora, então ela terá que se enquadrar nessas condições de 30 anos de contribuição e 60 anos de idade. Isso mesmo, Luzenor. E ainda lembrando que, como ela não preencheu todos os requisitos e provavelmente ela vai entrar na regra de transição da PEC, se realmente passar essa regra de transição para o servidor público, além do tempo mínimo de contribuição, da idade mínima, do tempo mínimo no cargo, ela ainda vai ter que preencher um percentual de 86 pontos, somando idade com tempo de contribuição, para ter direito àquela regrinha lá dela de transição. Vou continuar com dúvidas sobre esse caso da Maria dos Santos, ou Maria Santos. Mas se ela bater nos 60 anos de idade e com esse tempo de contribuição, ela já pode se aposentar pelo salário que ela ganha? Não, no serviço público mínimo não existe a história da integralidade e paridade. Desde a emenda constitucional número 41 de 2003, inclusive um governo que levantava também a bandeira do trabalhismo, que era o governo vigente da época, disse que acabou com esse regime através da emenda constitucional número 41. Significa que quando o servidor público, mesmo ele implementando todos esses requisitos, ele não tem direito ao salário integral da época em que ele ainda trabalhava. Vai ser calculado com base numa média de 80% dos maiores salários de contribuição. A PEC número 6 está reduzindo esse percentual de 80% para 60% apenas.
Vamos à região dos Inhamuns, Tauá, terra do empresário do ex-deputado estadual Idemar Citó, que nos permite a cada sábado, a cada dia, entrar na sua casa pelo som, pelos canais da FM Trici, que nos retransmitem de segunda a sábado nessa prestação de serviço para você. A dúvida é da Luiz Araújo com o seguinte relato: tenho um processo de auxílio-doença no INSS e eles me falaram que está aprovado, porém não me deram a folha de pagamento. Gostaria de saber o que devo fazer, o que está acontecendo nesse caso, professor Tiago. Olha, não existe folha de pagamento como um documento do processo administrativo do INSS, não. O que existe é uma carta de concessão e com essa carta de concessão você vai receber depois um cartão no banco para poder sacar o benefício. E lá no banco é que você pode tirar esse extrato do benefício. No INSS o que existe para comprovar esse pagamento é um histórico de crédito chamado SCRE, que aí a senhora pode pedir lá no INSS e aí o servidor pode lhe dar e lá você vai saber se realmente já está disponível o seu crédito ou não. Mais uma pergunta agora da Érica de Madalena. Ela diz que a mãe tem 55 anos de idade e sempre atuou na área rural. E ela quer saber se a mãe terá direito à aposentadoria neste ano. Perfeitamente, Érica. Se ela comprovar que trabalhou pelo menos 180 meses, o equivalente a 15 anos na atividade rural, como ela já tem 55 anos de idade e essa aposentadoria é reduzida de 60 para 55 para a mulher, ela já tem direito adquirido à aposentadoria por idade rural. Aleandro de Mulugu, na região do Maciço do Baturité. Minha mãe é agricultora, ela vai dar entrada na documentação para aposentadoria agora em outubro. E eu quero saber se a reforma pode atrapalhar o encaminhamento desse benefício. Pode sim, dependendo do tanto de contribuição que ela já tem e da idade dela, pode ser que ela se encaixe numa regra de transição e aí tem que pagar um pouquinho mais do chamado pedágio para poder se aposentar. Do Maciço do Baturité para a região centro-sul do Ceará, Carla, em Acopiara. Minha mãe deu entrada na aposentadoria rural no dia 4 de fevereiro e até agora nada. E o que é que está acontecendo? Está acontecendo o problema da nossa transição do processo físico para o processo judicial. Mas olha, Carla, a sua mãe, se ela já tiver preenchido os requisitos na época da entrada, ainda que a reforma venha posteriormente, ela não será prejudicada, porque ela já tinha preenchido os requisitos e já tinha dado entrada no INSS, então ela não será afetada pelas alterações da PEC número 6. Mais uma dúvida, Mônica Souza, em Fortaleza. Tenho 18 anos de contribuição e ainda trabalho de carteira assinada e tenho 35 anos de idade. Gostaria de saber quanto falta para eu me aposentar, ou quanto tempo falta para dar entrada no pedido de aposentadoria. Tá longe, hein, Mônica? Eu não sei. Tá faltando um pouquinho de tempo ainda, Mônica. Hoje, nas regras atuais, a mulher só se aposenta trabalhadora urbana quando tem 60 anos de idade. Então, faltaria 25 anos para você. Ou então, quando você completasse o total de tempo de contribuição, que seria 30 anos. E faltam 12 anos para você completar esse tempo de contribuição. Então, na melhor das perspectivas, com as regras atuais, você teria que trabalhar mais 12 anos para ter direito à aposentadoria. Mas serei mais amoroso, Mônica, porque com 18 anos de contribuição você está no caminho certo mesmo. É nova, jovem, 35 anos de idade, ou seja, quando você chegar aos 60 anos de idade, você vai ter bem mais de 40 anos de contribuição para garantir a aposentadoria com valor integral, ou seja, independente das regras que virão por aí. Então, você continua, mantém firme na sua atividade e continue com a carteira assinada, porque isso garantirá esse benefício, a proteção da Previdência Social. Outra pergunta, Célia de Guaraciaba do Norte, tem 50 anos de idade e 26 anos de contribuição e quer saber quanto tempo ainda falta para se aposentar. Falta pouco tempo. Pouquinho. Quer dizer, falta não, 10 anos, né? Na verdade, como ela teria hoje nas regras atuais, faltaria apenas 4 anos, porque ela completaria 30 anos de contribuição. Agora, se a PEC sobreviver mesmo, aí realmente a gente vai ter que encaixá-la na regra de transição para ver qual é o efetivo pedágio que ela teria que pagar. Você que nos acompanha pelas redes sociais do Ceará Agora e também pelas nossas emissoras que geram e retransmitem o Alerta Geral, manda a sua pergunta, manda a sua dúvida na área da Previdência Social, seja sobre a reforma da Previdência, seja sobre a concessão de benefícios, a Operação Pente Fino, que aqui o professor Tiago está com a língua afiada para responder a você. Tem mais uma pergunta, Alda de Icó, sou técnica em enfermagem, tenho 15 anos de contribuição. Ela quer saber se tem direito à aposentadoria especial por trabalhar em local insalubre.
Alda, pode ser que tenha sim, tá bom? Porque a gente não consegue aferir a especialidade do labor, o agente nocivo, só pela sua profissão, por ser técnico em enfermagem. Agora a gente provando, você trazendo um documento, né, que hoje em dia é o PPP, o Perfil Profissional Gráfico Previdenciário, mostrando que está exposto a um agente biológico, sim, é possível configurar o direito a essa aposentadoria em tempo diferenciado, que no seu caso seria de 25 anos. O interessante, Luzenor, é que a legislação antigamente só falava dos enfermeiros, e aqui a nossa amiga Alda é técnica. Só que a instrução normativa do INSS, ela também deu um tratamento diferenciado para o técnico ou auxiliar daquela atividade, já que também no seu mistério desenvolve atividades correlatas com a do próprio profissional. Vou pedir aos nossos ouvintes e internautas, professor Tiago, para a gente fazer um rápido intervalo, tomar um pouco de água. Você também pode se deleitar com essa caneca do Jornal Alerta Geral para tomar um leite quente ou um café. Manda um recado para a gente aqui que a gente vai presentear você com essa caneca. Quer dizer, sorteio, viu? Daqui a pouco a gente volta com muito mais informações para você, internauta e ouvinte do Jornal Alerta Geral, especial sobre os caminhos da aposentadoria. Olá, você que está acompanhando aí o nosso Alerta Geral, especial sobre os caminhos da aposentadoria. Ainda tem muito para a gente conversar, tá? Muito obrigado por nos acompanhar e que você possa nos seguir também no Twitter, no Instagram, no Facebook. Ainda tem muito para a gente discutir nessa manhã de sábado e até lá. Valeu! Voltamos com o Jornal Alerta Geral especial sobre os caminhos da aposentadoria. Você que nos acompanha pelas redes sociais, pelo Instagram, Facebook, Twitter e YouTube, Ceará Agora, manda a sua mensagem, manda o seu recado na área da Previdência Social pelo WhatsApp 085 98940 2385. Mas tem também outro caminho, professor Tiago, que as pessoas podem chegar ao Jornal Alerta Geral especial sobre os caminhos da aposentadoria? Isso mesmo, ele pode entrar lá nas redes sociais, marcar a hashtag Ceará Agora e mandar sua pergunta também. Clóvis Mondubim, em Fortaleza, tem um primo que é aidético. Ele era aposentado e recebia o benefício normalmente, porém foi cancelado esse benefício. E ao ir ao INSS foi informado que a partir de agora vai receber apenas R$400 até março de 2020. Ele quer saber por quê e eu também quero saber por que o corte do benefício, professor Tiago. Muito provavelmente, Luzenor, Clóvis, é porque o INSS entendeu que não havia mais a invalidez dele e aí disse que ele não teria direito à aposentadoria por invalidez, mas se encaixou na regra do artigo 47, inciso 2, que é receber, aliás, do artigo 47, que é receber a mensalidade de recuperação. É um valor que é pago durante 18 meses, que ele vai diminuindo o valor do benefício proporcionalmente a 75% durante 6 meses, 50% durante 6 meses e depois, posteriormente, a apenas 25%. E aí, quando ele é cessado de vez. Mas lembrando que aquele que se interessar, que eventualmente quiser entrar com recurso administrativo ou com uma ação judicial, o portador de HIV tem um tratamento diferenciado pelo Poder Judiciário. Existe uma súmula da TNU, da Turma Nacional de Uniformização, o qual nosso amigo Bruno Carrá foi um dos membros dessa turma nacional, que diz que o portador de HIV, ainda que ele seja assintomático, ou seja, ainda que ele não esboce algumas daquelas doenças correlatas à síndrome, ele tem direito em razão do estigma da doença. Então, Clóvis, essa recomendação bem abrangente do professor Tiago Albuquerque pode ser útil para o seu primo recuperar o valor integral desse benefício no INSS. Maria de Fátima, Juazeiro do Norte, gostaria de saber se quem paga como contribuinte facultativo pode pagar períodos em aberto maiores que 5 anos para constar no tempo de contribuição para fins de aposentadoria. Como facultativo não, porque esse é um ato volitivo, depende só da sua vontade. Então, não existe no labor, não existe porque o contribuinte facultativo recolher. Então, infelizmente, tanto o INSS como o Judiciário entendem que não é possível o recolhimento em atraso do facultativo. Aderaldo está em Fortaleza. Minha mãe tem 55 anos de idade e gostaria de dar entrada na aposentadoria rural. Porém, ela nunca contribuiu, mas tem comprovante do INCRA. Meu pai tem registro do Sindicato Rural. Eles vivem em uma união estável. Gostaria de saber se ela poderá dar entrada com os comprovantes do companheiro. É possível essa ação aqui? É perfeitamente possível, Luzenor. Lá na Instrução Normativa, no artigo 54 da Instrução Normativa diz que sim. A ação rescisória 3046 do STJ diz que sim. A súmula 32 da AGU também diz que sim, que essas provas em nome do companheiro podem ser utilizadas também em nome da companheira para comprovação da exercício da atividade em regime de economia familiar. Ô, professor Tiago, me responda uma dúvida que talvez seja também questionamento de milhares de pessoas que nos acompanham pelas redes sociais e pelas emissoras que retransmitem o jornal Alerta Geral. Uma situação semelhante à mãe do Aderaldo. Quem mora na cidade
e passou um bom tempo contribuindo ou trabalhando na roça, no campo, mesmo na área urbana, essa situação não inviabiliza a pessoa de solicitar esse benefício rural? Não inviabiliza, Luzinor, porque o artigo 48, quando ele fala da aposentadoria por idade do segurado especial, ela diz que esse trabalho pode ser dado, inclusive, de forma descontínua. Então, se ele veio para a cidade, voltou para o campo, voltou para a cidade, voltou para o campo, mas somando exclusivamente os períodos no campo dá 15 anos, então ele tem a carência como segurado especial. Agora tem um detalhe, é que a legislação exige que quando ele vai requerer o benefício, ele tem que estar na última atividade realmente como rural para ter direito à aposentadoria rural. Se ele não tiver os 15 anos completo como rural, ele pode somar o período de atividade urbana. Isso é chamado uma aposentadoria híbrida ou mista, mas ele não vai ter a redução dos 5 anos. Ou seja, o homem, para somando o tempo de contribuição na atividade urbana e no campo, só vai ter direito a se aposentar com 65 anos e a mulher com 60 anos. Davi ou David está no interior do Ceará e tem o segundo questionamento. Dei entrada no salário maternidade quando meu filho tinha 2 anos. Argumentaram a falta de provas. Gostaria de saber se tenho direito a dar entrada novamente. Atualmente o meu filho está com 4 anos. É possível dar entrada? É possível, Davi, porque as parcelas apenas prescrevem quando ultrapassa o período de 5 anos. Ou seja, lá no artigo 103, parágrafo único da Lei de Benefícios, Lei 8.213, ela diz que apenas aquelas parcelas que superaram o prazo quinquenal, ou seja, de 5 anos, é que estariam prescritas e não seriam mais exigíveis. Como seu filhinho tem apenas 4 anos ainda, você ainda tem mais alguns meses para poder postular esse benefício. Tem mais pergunta, mas antes do questionamento feito pela Mara de Pentecoste, eu quero dar um recado para você. Mande a sua mensagem de texto ou áudio para o nosso WhatsApp 085-98940-2385. E aqui, a nossa equipe, comandada pelo professor Tiago Albuquerque, vai responder a sua dúvida. A Mara de Pentecoste diz o seguinte, professor Tiago: dei entrada no benefício para o meu filho, que tem uma má formação congênita no pé, em novembro do ano passado, e já tem 6 meses e nada, tudo em análise. O que está acontecendo, professor? Olha, Pentecoste é a terra do meu amigo doutor Nielton, um grande abraço para ele aí. Olha, Mara, pode ser, na verdade, que o seu processo esteja demorando porque essa transição que o INSS tem feito entre o processo físico e o processo digital, e aí é o que a gente já tem comentado desde as últimas semanas, realmente o INSS tem demorado um pouco de tempo até conseguir deixar esse processo bem acurado, bem redondinho, para poder dar resolutividade mais rapidamente. Se você vai receber todos os meses, pode ser que sim, e esse normalmente é o que acontece, desde que você prove que na época do requerimento, realmente seus filhos já preencheram todos os requisitos, aquela de ser pessoa com deficiência, e também de estar no estado de miserabilidade ou vulnerabilidade social. Aí todos os atrasados são pagos desde a DER, desde a data da entrada do requerimento. Márcio está em Fortaleza com a seguinte dúvida. Diz que a mãe tem 55 anos de idade e só trabalhou de empregada com carteira assinada durante 1 ano. Quando mais nova trabalhou na agricultura, mas não possui nenhuma comprovação. O Márcio quer saber como fica a situação da mãe na área previdenciária. Márcio, o caso dela é um pouco complicado, porque ela precisaria comprovar a atividade rural dela. A lei exige o início de prova material, no artigo 55, parágrafo 3º, para que ela possa comprovar que realmente trabalhou e estaria cumprida essa carência. Então, pode ser que ela não tenha prova no nome dela, mas pode ser que ela se encaixe na situação de uma ouvinte há poucas perguntas atrás, que ela tenha provas em nome do marido, ou então no nome de algum filho que também tenha exercido a atividade agrícola com ela. Então tem que arrumar essas provas para comprovar que ela tem a carência de 15 anos. A Ivone está na localidade de Macaoca, na região metropolitana de Fortaleza. Meu marido tem problema de hérnia de disco e já era aposentado há 8 anos. Ele possui toda a documentação necessária. No entanto, o benefício foi cortado e ele só vai receber meio salário mínimo. O que nesse caso acontece? Porque nós já respondemos outras perguntas também com esse mesmo questionamento sobre o corte no valor do benefício, professor Tiago. Isso mesmo, Luzenor. Pode ser que ela tenha também sido cortado e esteja recebendo só mensalidade de recuperação, ou pode ser que ele tenha sido cortado e convertido no auxílio acidente. O auxílio acidente é de exatamente 50% do valor do salário do benefício. A mensalidade de recuperação não. Ela é de 75% durante 6 meses, 50% durante 6 meses e 25% durante 6 meses. Então, realmente teria que identificar se o dela é mensalidade de recuperação ou auxílio acidente. Agora, a sua segunda pergunta é, o que você pode fazer? A senhora pode entrar com recurso administrativo para pedir a revisão dessa decisão do INSS, ou pode já entrar com a ação judicial através da Defensoria Pública da União, ou então através de um advogado privado. Maria, em Pacajus, diz que o marido tem 50 anos de idade, trabalha há 18 anos, carteira assinada, e ela quer contar o tempo para o esposo se aposentar.
A caminhada ainda é longa, né? É longa, Luzenor. De acordo com as regras atuais, ele teria que ter no mínimo 65 anos de idade, ou seja, faltariam 15 anos, ou então teria que ter 35 anos de contribuição, e aí a gente teria que saber. Ele só trabalha desde os 18, como ele tem 18, e ele hoje tem 55, tem 32 anos. Já está mais pertinho de aposentar por tempo de contribuição. Faltaria apenas mais 3 anos. Só que aí o Luzenor gosta sempre de lembrar que nessa aposentadoria por tempo de contribuição, você vai sofrer os nefandos e nefastos efeitos do fator previdenciário. E também aqui na regra de transição, né, professor Tiago? E ainda entraria na regra de transição se a PEC passar. As alterações nas regras para os brasileiros se aposentarem. Marcos Costa, em Canindé. Eu recebi um auxílio pela Justiça Federal desde 2009, mas o benefício foi cessado em junho do ano passado. Gostaria de saber até quando posso requerer. Fiz perícia dia 29 de junho e ainda não consegui o benefício. Ainda posso conseguir? Pode sim, perfeitamente. A instrução normativa do INSS permite que você requeira após 30 dias o último requerimento. Então, passou dos 30 dias, como você pleiteou só ano passado, já pode fazer o requerimento novamente. E se você não estiver satisfeito com esse indeferimento, sempre lembrando que existe a possibilidade do recurso administrativo para a junta de recursos da Previdência Social, ou então o senhor pode entrar com ação judicial para pedir esse benefício na Justiça. Professor Tiago, com essa história sobre reforma previdenciária, tem muita gente correndo, batendo a porta do INSS para tentar antecipar a aposentadoria ou mesmo contar o tempo se já existe para garantir o benefício. É o caso do João da cidade de Icó, que disse que fez 65 anos de idade e tem 20 anos de contribuição em 9 meses, ou seja, quase 21 anos de contribuição. Ele disse que já encaminhou o pedido de aposentadoria e quer saber se tem alguma possibilidade do benefício ser negado. Olha, João, se tiver tudo redondinho lá no seu CNIS, inclusive é uma exortação, um convite que a gente faz à população. Vá lá no INSS e veja se o seu CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é o extrato da sua vida previdenciária, está todo redondinho, está batendo com suas carteiras e com todo o período que você trabalhou. No caso do João, se esse CNIS dele tiver todo redondinho, de que ele já tem 20 anos mesmo de contribuição para o INSS, como ele tem já 65 anos de idade, ele já completou todos os requisitos para ter direito à aposentadoria por idade, então não tem por que o benefício dele ser negado. Nesse caso, professor Tiago, o benefício por idade que o contempla com 15 anos ou mais de contribuição, com o salário mínimo, é bom dizer, né? Não necessariamente, Luzenor. Se ele tiver contribuições acima do salário mínimo, também pode ser que seja superior. Esse salário de benefício que é calculado, ele é com base na média dos 80% maiores salário de contribuição. Então, se a média dele for de R$2.000, a média dos 80% maiores, será de R$2.000. Não é toda a aposentadoria por idade que gera a aposentadoria de apenas salário mínimo, não. Mais uma dúvida de Icapuí. Meu esposo e meu filho possuem uma doença genética que atinge as mãos e os pés. Eles têm dificuldades no trabalho rural. Gostaria de saber se eles se encaixam em algum benefício. A pergunta é da Emanuele de Icapuí. Emanuele, pode ser que eles tenham direito sim, só que a gente sempre faz uma distinção que não é qualquer doença que impede a pessoa de trabalhar. Tem que ser uma doença que a torna incapaz para o trabalho ou para prover o seu próprio sustento para se encaixar ou no auxílio-doença ou no benefício assistencial. Vai depender se você prova a atividade rural dele do seu esposo ou, no caso do seu filho, já que ele não pode trabalhar, se prova que essa doença impede ele, né? Tem barreiras sociais que o impedem de ter um pleno acesso ao mercado de trabalho quando completar a idade. Josué Matos, em Camucim. Ele disse que é vigia concursado do cemitério e tem 15 anos de contribuição e 45 anos de idade. E ele quer saber quanto tempo ainda tem pela frente para se aposentar. Josué de Camucim, terra do Dr. Zé Nilson Coelho, meu amigo daí da cidade. Olha, Josué, você vai ter que esperar um pouquinho mais. A carência você já tem, porque são 15 anos já trabalhados. Mas você não tem a idade mínima, então teria que esperar até os 65 anos de idade, ou seja, mais 25 anos. Interessante, Luzenor, que no caso aqui do Josué, como falta ainda também 20 anos para ele completar os 35 anos de contribuição, ele vai preencher os requisitos no mesmo ano, tanto da aposentadoria por idade, como da aposentadoria por tempo de contribuição. E vai caber ao servidor do INSS fazer o cálculo para ver qual é a mais vantajosa para ele. Faça como o Josué Matos de Camucim. Manda a sua mensagem para o nosso WhatsApp 085-9840-2385. Você que nos acompanha pelas redes sociais do Ceará Agora, Instagram, Facebook, Twitter e YouTube, pode mandar a sua mensagem, mas tem também o professor Tiago, sempre lembra, tem outro caminho, tem outra opção. A hashtag Ceará Agora.
A gente faz um intervalo e volta já já com mais informações e mais dúvidas dos nossos ouvintes. Oi, gente, aqui é a Lucinha e com essa imagem linda de Fortaleza eu quero convidar a você para acompanhar as nossas redes sociais do Ceará Agora. Nós estamos no Facebook, Instagram, YouTube e também no Twitter. E aí você vai ficar sempre bem informado. Um abraço, eu aguardo você. Vamos voltar agora com o Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria e direto até Jussuoca. A dona Rosa tem a seguinte dúvida. Meu marido tem 40 anos de idade e ele é aposentado por invalidez e tem epilepsia. Desde os 4 anos de idade não pode trabalhar. Em fevereiro de 2019, o dinheiro dele ficou pela metade e o INSS falou que em dezembro iria acabar. Gostaria de saber o que posso fazer para recorrer e garantir esse dinheiro de volta. Também gostaria de saber se quem tira o BPC irá perder parte do benefício. Não, necessariamente não vai perder parte do benefício, não. Essa modalidade que existe de mensalidade de recuperação, ela apenas existe para quem recebia a aposentadoria por invalidez e o INSS entende que não existe mais a invalidez. Então vai ser cortando gradativamente. Para o BPC, não existe essa redução. Se ele for retirado, ele é retirado de vez e não vai ser reduzido. O que ele pode fazer? Pode entrar com recurso administrativo ou pode entrar com ação judicial provando que não tá satisfeito com aquela decisão e pedindo o restabelecimento do benefício dele. Quero acrescentar, professor Tiago, uma informação a toda essa exposição que você faz para a dona Rosa, dizer que essa preocupação dela sobre corte no valor do benefício do BPC surge por conta da discussão sobre a reforma previdenciária, porque pelo projeto o governo estabelece que para as pessoas com 60 anos de idade, que nunca contribuíram para o INSS, seria concedido o valor de R$400. E o salário mínimo do BPC só seria pago a partir dos 70 anos de idade. Ou seja, dona Rosa, não há preocupação sobre esse corte no BPC, porque a regra, se aprovada, não vai retroagir. Ou seja, as pessoas que hoje recebem o BPC com 65 anos de idade não irão perder nada desse valor. A não ser, como disse muito bem o professor Tiago, existe alguma irregularidade. Não tem o corte por parte, mas sim o valor integral. Marcos, do município de Russas, trabalho de carteira assinada há mais de 18 anos e tenho 37 anos de idade. Gostaria de saber quando irei me aposentar. Ganho aproximadamente 4 salários. Qual seria o meu teto da aposentadoria? Boa essa pergunta, ou essas duas perguntas boas do Marcos, agora com a resposta do professor Tiago. O Marcos vai ter que esperar mais um pouquinho, Luzenor, porque ele só tem mais de 18 anos, então não tem os 35 anos para se aposentar por tempo de contribuição, independentemente da idade. E ele também não tem a idade mínima, que seria de 65 anos, então não vai poder se aposentar agora. Quanto você vai ganhar vai depender de quanto você continuar trabalhando, porque o INSS vai tirar uma média baseado na competência de julho de 94 até o dia da sua aposentadoria, descartando os 20% menores e calculando em cima dos 80% maiores salário de contribuição. O teto para todo mundo não é só seu, Marcos, mas é de R$ 5.839,45. Como você está ganhando até 4 salários mínimos, então o seu benefício não será tetado, não será limitado ao teto, porque provavelmente a média vai dar entre 4 ou um pouquinho menos aí, ou um pouquinho mais. Dona Maria de Bela Cruz, minha mãe deu entrada na aposentadoria no mês de março deste ano e pediram para que ela esperasse 2 meses pela carta de aprovação ou não. Eu quero saber se é normal essa demora, tanto tempo pela resposta. E pergunto também, esse pedido pode vir negado? Pode vir negado sim, a demora não é natural, mas ela está ocorrendo em razão da transição do processo físico do INSS para o processo judicial. Agora também uma observação que a gente faz, Luzenor, é que para quem tiver interesse em receber a resposta logo e não quiser mais esperar pelo INSS, a Justiça autoriza que após 45 dias de dada entrada na documentação, você já dê entrada no pedido judicial para o juiz avaliar se você tem ou não direito. Uma pergunta de uma ouvinte ou de um ouvinte que não se identificou, que vem da cidade de Russas, tenho problema na audição e meus ouvidos são totalmente prejudicados. Eu quero saber se eu posso ser contemplado ou contemplada com algum benefício da Previdência Social. Pode sim, inclusive o Superior Tribunal de Justiça tem uma súmula sobre esse assunto, que é a súmula 44, que ela diz que independente do grau de desacusia, teria direito a algum benefício, que no caso ele trata sobre auxílio acidente, mas dependendo do seu grau, você pode ter direito a uma aposentadoria por invalidez, ou se nunca trabalhou, pode ter direito a um benefício assistencial de pessoa com deficiência. Quero fazer um apelo a você que está no interior do Ceará, ou nos acompanha em todo o Brasil, no mundo inteiro pelas redes sociais, que quando você mandar a sua mensagem, além de vir naturalmente o número do celular, diga em que cidade você se encontra, para a gente ter uma noção de onde e como está chegando o som e a imagem do Jornal Alerta Geral, que é transmitido também pelas redes sociais do Ceará Agora. Vamos continuar na região jaguaribana, em Russas. O Antônio diz o seguinte: meu pai passou em 2 perícias e o INSS negou o pedido do benefício, porém ele entrou na justiça e ganhou, só que até
até agora ele não foi chamado pela justiça. Gostaria de saber o porquê dessa demora. Pode ser, Antônio, que o processo do seu pai esteja em grau de recurso. E aí, realmente, se estiver em grau de recurso, pode ser que se o juiz não tiver dado a tutela antecipada, fique suspensa lá aquela decisão e só após de reiterada decisão na turma recursal é que o senhor venha realmente ter a confirmação da sentença e aí tem direito ao benefício. Valdeci em Banabuiú, dei início ao meu aposento por idade no INSS de Quixeramobim no dia 5 de novembro, mas até hoje não recebi nada. O que está acontecendo? É uma resposta que o professor Tiago vai dar, bem parecida, Valdeci, do conteúdo de outras explicações sobre essa demora toda no INSS. Valdeci, a gente está vivendo um momento de transição, um momento em que o INSS está alterando a concessão do benefício e a análise dele do processo físico para uma análise e concessão do processo digital. Então, realmente, o INSS ainda não conseguiu contemplar todos os anseios da população para dar entrega a esse direito na maneira mais rápida possível. E aí, infelizmente, tem demorado um pouco. O que a gente recomenda? É que você possa fazer uma reclamação no 135, se estiver demorando muito, que é o telefone da Previdência, dizer lá, olha, dei entrada de tal, queria saber a resposta, ou então você já possa ajuizar uma ação, pois depois de 45 dias de dada a entrega da documentação, o judiciário permite que você entre com a ação judicial. Valdeci, também para você se tranquilizar mais, pelas informações oficiais do INSS, os pedidos que deram entrada no mês de agosto e setembro estão sendo analisados agora. Ou seja, certamente o seu pedido de benefício está na fila. A Albaniza de Baturité. Minha cunhada tem uma pensão do seu pai, ex-funcionário federal desde 1984, por ser filha maior solteira. Depois ela adquiriu outro do INSS por ter relacionamento com um segurado. E agora o Ministério dos Transportes está pedindo toda a documentação. Gostaria de saber se tem algum perigo dela perder o benefício. Sim, pode ser que ela venha a perder o benefício, porque na época da concessão do benefício do pai dela, que era funcionário público, ela não poderia ter outra renda. Só que existe um entendimento do judiciário que se essa renda não for superior, se a nova renda dela não for superior à renda que ela recebia do pai, o benefício deve ser mantido. Maria de Ocara, eu dei entrada no auxílio do meu marido faz 2 anos e foi negado. Coloquei na mão de um advogado e hoje foi aprovado na perícia médica. O advogado ligou dizendo que vai trazer uma folha para o meu marido assinar. Gostaria de saber se ele deve assinar ou não e que argumento eu devo dizer quando ele chegar na minha casa. Olha, essa assinatura, a senhora tem que saber primeiro qual é o documento. Se for um documento de acordo, talvez não seja necessário, porque, na verdade, o seu marido, quando deu procuração ao advogado, já estava dando poderes para ele transigir e negociar perante o judiciário. Então, procure saber direitinho, leia o documento, se tiver alguma dúvida, peça para ele dar mais explicações, e se tiver alguma dúvida, também pode ir lá na vara, perguntar à vara que documento é esse que o juiz está mandando. A pergunta é do Wellington de Fortaleza e a resposta vai servir para muita gente. Eu recebo o BPC e gostaria de saber se eu conseguir assinar minha carteira, irei perder esse benefício. Sim, Wellington, pois o benefício é pago a quem não pode prover o seu próprio sustento. Então, o entendimento do INSS é de que quando você pode trabalhar, independente do valor da remuneração, é incompatível com a percepção do benefício de prestação continuada, o BPC. Francisco de Aracati, onde nós temos a nossa FM Canoa nos retransmitindo. Sou viúvo e aposentado como pescador. Minha esposa morreu e deixou uma pensão por morte do Estado e outra do INSS. Gostaria de saber se eu casar novamente eu vou perder essas pensões? Se a pensão deixada por ela foi após o dia 24 de julho de 91, que é quando entrou em vigor a nova legislação, que é a legislação que vige até hoje, a Lei 8.213, então não perde nada, pode ter um novo casamento, contrair novas núpcias sem qualquer perda do benefício. Quero a repetição dessa resposta porque faltou o ano dessa lei. 24 de julho de 1991, data da entrada da Lei de Benefícios da Previdência Social. Raimunda Borges, do interior do Ceará, ela não diz qual município, mas vamos ler essa pergunta. Minha sobrinha tem 40 anos de idade e há 23 anos ela recebeu o BPC, porém, a mãe dela faleceu e agora ela vive na justiça pela curatela e outro processo para fazer perícia. Eu quero saber se ela pode passar pelo pente fino, mesmo assim, ou só depois que acabar o processo. Pode passar sim, o INSS pode revisar a qualquer tempo, inclusive a gente faz uma crítica a isso aí, porque entende que quando o processo não tivesse trânsito em julgado, não deveria ser possível, mas o INSS tem revisado a qualquer tempo sim. Maria Nilza, na Grande Fortaleza, tenho 17 anos de contribuição e um problema no meu braço. Não posso mais trabalhar porque meu ombro dói muito. Eu quero saber se já posso dar entrada no meu pedido de aposentadoria. Nesse caso, pedido de aposentadoria por invalidez. Poder da entrada a senhora pode. Agora a gente sempre faz essa distinção, essa observação que não basta estar doente. Tem que ter uma doença que o torne incapaz de trabalhar. Ou seja, a doença incapacitante. Se a doença for incapacitante a longo prazo, então você teria direito à aposentadoria por invalidez.
Ivanir Paz ou Paiva, de Santa Quitéria. Ele tem a seguinte dúvida, professor, é mais na área trabalhista. Quando se pede licença do emprego, gostaria de saber se o INSS paga a metade e o patrão paga a outra metade. Como é que funciona essa história? E a resposta para Ivanir Paiva. Não, a licença que você tenha eventualmente pelo seu emprego depende do seu contrato de trabalho. Se lá houver uma previsão de que o empregador vai lhe pagar, o INSS não tem nada a ver com isso. O INSS só cobre contingências sociais, ou seja, aqueles momentos de invalidez, de maternidade, aqueles momentos que impedem você de trabalhar, e aí nesse caso a Previdência vai lhe cobrir. No caso de licença para interesse próprio, tem que ver se o seu contrato de trabalho tem uma previsão, ou seu acordo, ou seu acordo com a empresa, o acordo coletivo, tem uma previsão para isso. Mas normalmente o INSS não tem nada a ver com esse pagamento, não. De Juazeiro do Norte vem a dúvida da dona Tereza. Ela diz que tem um filho que nasceu com lábio leporino bilateral. E ela quer saber se o filho ou ela tem algum benefício para o tratamento dele, que é longo. E ela não tem como trabalhar, já que ninguém quer dar trabalho a uma pessoa que precisa se ausentar praticamente todo mês. O que ela deve fazer, professor Tiago? Luciano, esse é um benefício que poderia haver, mas o legislador optou por não colocar ele na legislação, que é o benefício de auxílio doença parental. É um benefício que é muito discutido entre os doutrinadores lá do direito previdenciário, mas não existe na legislação. E o seu filho, ele pode vir a ter direito, se você realmente provar que é uma pessoa com deficiência e que tem uns impedimentos a longo prazo que é exigido pela legislação, poderia ter direito ao benefício assistencial também. Professor Tiago, é compreensível essa angústia da dona Tereza, porque, de um lado, ela tem razão, ela precisa dar assistência ao filho e acompanhá-lo no tratamento, e, ao mesmo tempo, o outro lado, ruim, é a empresa ter que abrir mão de um funcionário, de uma funcionária, diante dessa situação. Perfeitamente, Luzenor. O direito previdenciário, ele existe para cobrir essas contingências sociais, ou também chamado de riscos sociais. Então, os riscos sociais são inúmeros. Por exemplo, a idade avançada é um risco social que lhe impede de trabalhar. A invalidez é um risco social que lhe impede de trabalhar pela falta de capacidade física. Existem inúmeros riscos sociais. Só que existe também um princípio na Seguridade Social, que é o princípio da seletividade, que diz o seguinte: apesar de serem vários os riscos sociais, eu tenho que selecionar quais são os mais importantes e mais corriqueiros, porque não há recursos para cobrir todos eles. Então, infelizmente, a doença de um parente não foi um risco social escolhido pelo legislador para ser coberto. Professor Tiago, tem uma pergunta, o ouvinte não identifica o município que ele está, mas eu vou citar o DDD, que você pode dizer onde é que se encontra nesse momento o Astrogildo 086. É lá do Piauí, terra da presidente da Comissão de Direito Previdenciário, doutora Railena Alencar, perto do professor Malcolm Robert e doutor Chico Couto. Tenho 61 anos de idade e 27 anos de contribuição. Gostaria de saber quantos anos ainda faltam para minha aposentadoria. Dúvida do Astrogildo? Astrogildo está bem pertinho aí. Se você completar mais 4 anos de trabalho, aí você já tem direito à aposentadoria. Ou então, se você completar mais 8, vai ter direito a por tempo de contribuição. No seu caso, a aposentadoria por idade está mais próxima e deve ser mais vantajoso o cálculo. Só lembrando aí que pode ser que você se encaixe na regra de transição se a PEC número 6 realmente passar. Socorro de Fortaleza, minha filha recebe o benefício LOAS, que é o BPC. Gostaria de saber se essa reforma do governo vai mexer com o benefício e irá diminuir o valor. Quem já está recebendo o benefício, como o Lucenor anteriormente aqui já muito bem salientou, tem direito adquirido e aí esse valor não poderia ser alterado agora. Essa regra só vai ser alterada para quem entrar depois da emenda passada. Vamos voltar à região da região do Vale do Jaguaribe, em Russas. Isabel Souza, gostaria de saber se pode uma família que tem 3 filhos com problemas psicológicos serem todos aposentados. Gostaria de saber isso é possível, professor Tiago? Aposentado sim, porque não há vedação qualquer a acúmulo de aposentadoria na mesma família. Agora, se ela está fazendo referência ao benefício assistencial, aí o INSS entende que não poderia haver esses 3 se tivessem só uma pessoa e mais esses 3 filhos, ou então um casal mais 3 filhos, porque o INSS entende que quando a renda total da casa por cabeça é igual ou superior a 1/4 salário mínimo, não seria compatível com o requisito de miserabilidade. Agora, judicialmente é possível sim, porque um benefício originário, ele é excluído na hora do cálculo do pedido do novo benefício. O jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria também está no Instagram, na Facebook, Twitter e YouTube Ceará Agora. E também nas 26 emissoras de rádio que nos retransmitem neste momento no interior do Ceará, a partir da Grande Fortaleza, FM 104.3. Mande a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, 085-98940-2385. E daqui a pouco tem muito mais informações para você.
Continue acompanhando o Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook, redes sociais do Ceará Agora. A você, o nosso muito obrigado por confiar no trabalho de todos que fazem o Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Estamos de volta com o Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Maria Alexandre de Umirim está com 3 meses que dei entrada no BPC, mas ainda não fui chamada. O que está acontecendo, professor Tiago, com a dona Maria Alexandre? É a transição do processo físico para o processo digital, análise digital do INSS, não deveria demorar tanto, deveria demorar no máximo 45 dias, mas esse momento de transição realmente tem demandado um pouco mais de paciência do segurado. Sem identificação, vem a pergunta do nosso ouvinte ou da nossa ouvinte. Tenho 55 anos de idade, 15 comprovantes para trabalhador rural, mas o sindicato eu deixei de pagar e eles dizem que eu preciso pagar os atrasados, mas eu não tenho condições. O que devo fazer diante dessa situação para pedir a minha aposentadoria? Não é necessário pagar o sindicato para pedir o benefício. O pagamento sindical ele é apenas uma das provas. O sindicato ele serve muito para lhe ajudar na negociação com o patronato, mas você, para dar entrada no INSS, não é necessário realmente ter um sindicato em dia. Pode utilizar todas as outras provas que você tenha. Seguro safra, compra de insumos agrícolas, enxada, recebimento de sementes do governo, enfim. Todas essas provas podem ser utilizadas. Quem tem 65 anos de idade, professor Tiago, e apenas 7 anos de contribuição para o INSS, precisa fazer o que para garantir a aposentadoria? Primeiro, a pergunta é da Tunilda de Massapê. Precisa contribuir durante no mínimo mais 8 anos para ter no mínimo a carência de 15 anos e aí conseguir aposentar-se. Vamos aqui, Xadá. O José diz o seguinte: minha mãe tem 55 anos de idade, ela deu entrada na aposentadoria, mas o pedido foi negado 2 vezes. O juiz negou porque estava constando no sistema do INSS que ela tinha trabalhado de carteira assinada como costureira, só que ela não tinha trabalhado como costureira. E o que a gente precisa fazer? Parece-me que perfil de pedido de aposentadoria rural. Olha, você depende de como é que tá o vínculo lá dela, se ela como contribuinte individual costureira, se ela era empregada costureira. Se ela era empregada costureira, ela vai ter que procurar essa empresa que tinha esse vínculo no nome dela, e aí realmente pedir uma declaração lá dizendo que ela nunca trabalhou, ou então pedir lá a relação da RAIS, né, a relação anual de informações sociais, mostrando que ela nunca trabalhou lá. Mas ela vai ter que descaracterizar que realmente ela era costureira. Nós temos muitas perguntas e o tempo está curto. Eu vou pedir agora ao professor Tiago para a gente dar mais uma acelerada, porque nós temos um compromisso também. Hoje tem uma festa de aniversário que está mobilizando todo mundo do jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, e vamos participar dessa festa. Mas antes, como dizia o meu pai, a obrigação, depois a devoção. E nesse momento tem mais pergunta da dona Antônia de Hidrolândia. Tenho 29 anos de contribuição e 55 anos de idade. Gostaria de saber se irei ser prejudicada com a nova reforma da Previdência Social. Provavelmente vai ter que entrar numa regra de transição que talvez demande um pouquinho mais aí do chamado pedágio. Eu vou responder, ser mais otimista, professor Tiago. Você é o aniversário de hoje, o aniversariante de hoje é o Tiago, né? Por isso que eu estou dizendo que a gente vai se mobilizar para já comemorar essa festa. A Antônia de Hidrolândia, ela tem 29 anos de contribuição e 55 anos de idade. Essas regras que estão por aí não vão entrar em vigência antes de 1 ano, ou seja, ela pode bater naquela história de 86, 96 e acabar se aposentando. O Luzenor tá tendo uma perspectiva melhor aqui. O aniversariante sou eu, mas quem tá dando presente é ele hoje. Então, realmente, ele tem razão. Se a PEC demorar a entrar em vigor, pode ser que a senhora complete já os 30 anos de contribuição e já tenha direito a adquirir a aposentadoria por tempo de contribuição. Pergunta sem identificação vem de Iguatu. Sou cabeleireiro há 7 anos e tenho 4 anos de contribuição e 36 anos de idade. Eu posso me aposentar diante dos problemas de coluna que estou enfrentando? Pode ter direito à aposentadoria por invalidez, mas vai ter que provar que realmente que essa doença que o senhor tem o torna incapaz para desenvolver a atividade. Pergunta também sem autoria identificada, vem de Santa Quitéria. Estou com benefício por tempo indeterminado, mas o advogado me informou que eu tenho uma perícia para fazer agora em agosto. Será que tenho como ganhar o benefício de novo? Pode ser que sim. Essa perícia, esse benefício de tempo indeterminado significa que ele não tem uma programação de cessação, mas pode ser convocado para perícia a qualquer tempo. Então pode ser que o perito diga que ainda tem direito a benefício por incapacidade. Essa nosso ouvinte, ele acrescenta o seguinte: ele diz que enfrenta ela, fala em problema de depressão, tem atestado do CAPS e pergunta se pode levar todos os documentos, esses atestados do tratamento para a perícia. Não só pode como deve, pois você tem que ajudar o perito do INSS a formar a convicção que realmente você está incapaz. Então como é que você ajuda ele a formar a convicção? Levando os atestados, levando guia de internação, levando comprovante de medicamento, tudo isso aí vai ajudar ele a formar a convicção de que realmente você ainda tem direito ao benefício. Divani de Tianguá, dei entrada no seguro-desemprego e gostaria de saber se interfere no Bolsa Família da minha esposa. Não interfere.
Leandro de Tianguá, minha mãe mora em São Paulo, ela já tem 16 anos de INSS pagos e tem 66 anos de idade, mas até agora o benefício não saiu. Eu quero saber o que ela deve fazer para acelerar o pedido do benefício. Se não estiver satisfeito com a demora do pedido administrativo, já pode, depois de 45 dias, entrar com ação judicial. Mas eu acho que o que está acontecendo em São Paulo é o que se repete na maioria dos estados, né? Se ela, Leandro, já deu entrada no pedido do benefício com 66 anos de idade e 16 anos de contribuição, já está contemplada para receber o valor do salário mínimo como aposentada. Ou seja, é esperar. Perfeitamente. Gerlane de Tianguá estava recebendo o seguro-desemprego, que deveria ser 4 parcelas, ou deveriam ser 4 parcelas, porém a última parcela do mês de maio não entrou. Fui na caixa e me informaram que o sistema estava mostrando apenas 3. O que preciso fazer? Você vai ter que dar um pulinho lá no Cine para saber por quê, pegar o processo administrativo e ver se houve algum indeferimento de alguma dessas parcelas, se bateu com algum período que eventualmente você voltou a trabalhar. Aí a gente realmente só poderia ajudar você se tivesse completa conhecimento do seu processo administrativo. Dona Maria de Fátima está aí capistrando o professor Tiago e pergunta se com 55 anos de idade ainda falta muito tempo para se aposentar. Se ela for agricultora ou não, já pode dar entrada agora, porque já completou a idade mínima, que é 55 anos para a mulher. Se não for agricultora, tem que esperar até os 60 anos de idade. Emanuel diz, ele não fala onde está, na cidade que se encontra, mas diz o seguinte: minha mãe é agricultora e foi obrigada a trabalhar de carteira assinada. Ela tem 10 anos de carteira e sofreu um acidente de percurso de trabalho, perdendo o movimento do calcanhar. Devido a isso, está com problema na coluna porque não aguenta passar muito tempo em pé, só trabalha porque realmente precisa. Ela pode pedir a aposentadoria? Pode sim, mas tem que provar que essa redução da capacidade realmente dela impede ela de trabalhar. Se ela não tiver direito à aposentadoria, pelo menos por ter reduzido parte da capacidade laborativa dela, ela pode ter pelo menos direito a um auxílio acidente, que é um benefício no valor de 50% do salário de benefício. Dani também está no interior do Ceará, trabalho como professor e estou em licença maternidade. Gostaria de saber se tenho direito às férias agora em julho, pois estou com 2 anos e 1 mês de carteira assinada. A minha preocupação é porque não vai ser mais renovado o meu contrato e as férias aqui foram no mês de abril. Explique aí, tire a angústia da dona Dani, professor Tiago. Dani, por mais que você não tenha, porque já vai acabar o seu contrato de trabalho, você tem direito a ser indenizado esse período aí. Ou seja, você paga em pecúnia o que você teria direito a férias. Carmesita de Pentecoste, gostaria de saber se meu sogro já pode dar entrada no pedido de aposentadoria. Ele tem 59 anos de idade. No momento não, Carmesita, porque só pode dar entrada no pedido de aposentadoria quem tem 60 anos e é agricultor, pescador, quilombola ou indígena, ou se for trabalhador urbano só com 65 anos de idade. Luiz de Quixeramobim, recebo um benefício por conta de um problema cardíaco. Moro com um companheiro e pretendo me casar com ele. Gostaria de saber se tem algum problema, se eu casar com ele, vou perder o benefício? De forma nenhuma, não há qualquer óbice, qualquer impedimento na lei de que alguém que recebe benefício e case venha a ser cortado. Não há qualquer problema. Vamos agora ou voltamos para a região metropolitana de Fortaleza. Alex, na Jurema, em Caucaia. Recebo pensão por morte há 21 anos. Nessa nova PEC, esse benefício pode ser revisado ou cancelado? Não, porque a nossa Constituição ela prima pelo direito adquirido, ou seja, aquele direito que já foi concretizado antes da alteração legislativa da Constituição não pode ser alterado. Afonso Peixoto de Jaguaretama, dei entrada na minha aposentadoria, já vai fazer 6 meses e não obtive resposta. O que está acontecendo? Está acontecendo que o INSS Digital está demorando um pouco a dar resposta a esses anseios da população e você vai ter que ter um pouquinho mais de paciência. José de Pacujá, tenho 33 anos de contribuição e 51 anos de idade. Gostaria de saber quanto tempo falta para que eu possa dar entrada na minha aposentadoria. Mais 2 aninhos o seu José de Pacujá vai poder dar entrada no pedido de aposentadoria. A Rufina não diz em que cidade se encontra, mas está no interior do Ceará. Ela diz que tem 55 anos de idade e trabalha desde nova na roça. Ela quer saber quanto tempo falta. Pela idade já está na hora de dar a entrada no pedido de aposentadoria, né? Já está na hora de ligar para o 135 ou entrar no inss.gov.br e já dá entrada no pedido de aposentadoria. Basta comprovar que trabalhou pelo menos 15 anos e essas provas podem ser todas aquelas que são utilizadas no meio rural. Garantia safra, compra de semente, insumos agrícolas e outras mais. E no caso da Antônia, que está em Horizonte com 54 anos de idade e 25 anos de contribuição, a reforma vai prejudicá-la? Se a Antônia for professora, não, porque ela já tem direito adquirido à aposentadoria de professor. Se ela não for professora, aí sim, porque ela entraria na regra de transição.
E essa mesma pergunta é do Zacarias, na região metropolitana de Fortaleza, com uma diferença. Ele já tem 60 anos de idade e 34 anos de contribuição. Tá batendo na trave. O Luzenor gosta de dar esse alento aos nossos amigos que estão faltando apenas um ano, de que a PEC só entraria em vigor mais pra frente. Então, provavelmente, Zacarias, se você completaria os 35 anos de contribuição antes da PEC entrar em vigor, então você já teria direito adquirido e não sofreria qualquer problema com a PEC. Marcos Antônio Santa Quitéria, paga o sindicato há 13 anos e sou agricultor. Gostaria de saber se já posso me aposentar com essa contribuição. O Marcos tem que esperar 60 anos de idade, que é a idade mínima do agricultor, e a gente sempre lembra que pagar o sindicato não necessariamente quer dizer que você já tem comprovado o período de atividade rural. O pagamento ao sindicato é apenas uma das provas que podem ser utilizadas. E você tem um caminho para chegar bem cedo ao Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Manda a mensagem para a gente no 085 989 40 2385. E também, professor Tiago? E também tem a hashtag Ceará Agora. Aproveita, faz a marcação no Facebook, Instagram com a hashtag Ceará Agora. E nós estamos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube Ceará Agora. Nós já estão pedindo para eu fazer um novo break, já acabou, não acredito, professor Tiago. O Eudes de Morada Nova, sou motorista carreteiro e tenho 26 anos de contribuição e 54 anos de idade. Sempre trabalhei em veículos pesados, porém algumas empresas só assinam a carteira como motorista. Fui a empresa que trabalhei de 89 a 93 e eles não querem dar o PPP, porque segundo eles eu teria mais de 20 anos de contribuição. Gostaria de saber se podem fazer isso. Não, na verdade, a lei diz expressamente no artigo 57 e 58, a lei 8.213 de 91, que quando você trabalha exposto a um agente nocivo, a empresa é obrigada a entregar o PPP na época do desligamento do emprego. Mauro Maracanaú, sou aposentado e trabalhei 25 anos como eletricista, mas o que me deu o direito de aposentadoria especial foi o ruído acima do normal na minha audição. Gostaria de saber se posso voltar a trabalhar de carteira assinada na mesma função, sem prejudicar minha aposentadoria. Mauro, não pode se você continuar exposto a ruído ou qualquer outro agente nocivo, seja eletricidade ou qualquer agente nocivo, não pode trabalhar, porque a lei expressamente veda. Aquele que se aposentou de forma precoce na aposentadoria especial não pode continuar trabalhando com agente nocivo, se não vai acontecer o cancelamento da sua aposentadoria. Professor Tiago Albuquerque, acabou, pode respirar, hoje é dia de aniversário, parabéns professor Tiago Albuquerque, feliz aniversário, boas festas, ou boa festa porque a gente vai comemorar também ao seu lado, e quero reafirmar aqui o meu carinho, a minha gratidão pelo seu trabalho, pelo seu empenho, pelo seu zelo de sempre vir aqui, se colocar à disposição de você, internauta, dos nossos ouvintes, para responder essas perguntas com a verdade, acima de tudo, na área da Previdência Social. Nosso muito obrigado. Obrigado, Luzenor. O Alerta Geral realmente é toda a equipe, todos os seus ouvintes se tornaram verdadeira família, por isso que eu me sinto realmente festejado hoje de estar aqui presente comemorando com vocês. Quero também estender os parabéns a todos os integrantes da equipe do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, que a cada semana tem se dedicado para pegar a sua mensagem, ouvinte, transformá-la em texto e nos trazer aqui esse texto para fazer a sua pergunta, seja você internauta, seja você ouvinte. A você internauta, a você ouvinte, o nosso muito obrigado, um grande abraço, bom final de semana!